Amigos e amigas, cordiais saudações. Estamos vivendo esse momento de saudades. Sim, claro, saudades. Nós sentimos saudade do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, que partiu para a vida espiritual. E nós aqui da sua primeira casa, o primeiro centro que ele frequentou ainda com 17 anos de idade, iniciando a sua caminhada, nós aqui fazemos esta palestra, este momento de conversa com os irmãos, dedicado a ele. Queremos dedicar esse momentinho, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós dedicamos ao nosso querido irmão, que é um exemplo para todos nós, que continua trabalhando na seara do Mestre, que não parou de hipótese nenhuma com as suas atividades educacionais, espirituais, porque a nossa necessidade aqui na Terra é imensa. Então só temos que agradecer a Divaldo Franco pelo exemplo, pelo legado, como feirense, como espírita, aonde passamos, aonde nós vamos, levar o nome de Feira de Santana, levar o nome da nossa terra, da nossa Bahia, do nosso Brasil, sempre levamos com muita alegria. Nós que não somos nada, não somos ninguém. Agora imagine o Divaldo Franco, um homem com a obra assistencial gigantesca, com todo um legado de mediunidade, palestras aos milhares, só falando em amor, em paz, em justiça, em reconciliação. Então é alguém que, independente das nossas visões filosóficas, religiosas, divergências doutrinárias, independente disso, nós temos que olhar para esse grande legado. Ele foi lá e deu a sua contribuição e a ele somos todos gratos. E é para ele que dedicamos esse tema, Jesus ensina o amor, dedicada a Divaldo Franco. E nesse momento fazemos aqui essa pequena memória, que isso é importante, essa foto faz parte dos arquivos aqui da nossa casa, e já dando um spoiler aqui para os irmãos e para as irmãs, o nosso futuro museu de memórias do Centro Espírita, da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Essa foto foi de 1957, foi registrada aqui em Feira de Santana, não sabemos exatamente o local, mas presumimos que tenha sido na Prefeitura Municipal de Feira. Não temos essa certeza, porque não consta isso em nenhum registro. E essa foto foi autografada por ele e no verso ele dedicou à minha mãe. Então, Dejazé Vasconcelos tinha essa foto guardada há muitos anos. Se não me engano, em 1993 ele passou essa foto para ela com a dedicatória e ela guardou com todo carinho. E agora no desencarne dele, eu lá pegando algumas coisas, cartões de Natal que ele mandava para ela, havia uma troca de correspondência muito fraterna entre eles dois. Quando ele vinha à Feira de Santana para as palestras na Semana Espírita, ela ia lá vê-lo especificamente, tanto é que ela dizia, eu quero chegar mais cedo para cumprimentar e dar meu abraço em Divaldo. Levava às vezes um docinho daqui da terra, doce de figo principalmente, ele sempre muito atencioso com ela. E nessas remexidas, né, de baús de memórias, encontrei essa fotografia e aqui compartilho com as irmãs e com os irmãos. Então, nosso irmão segue trabalhando, segue na vida espiritual e nós aqui tentando também fazer a nossa caminhada e dedicando esse momento aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré ao seu filho querido que partiu. Então, o que é realmente amar? Então, nós vamos encontrar dentro dos mandamentos três vertentes muito importantes, que é o primeiro aqui, como estamos vendo no slide, amar a Deus, conforme explícito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 3, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, Javé, Jeová, Deus, o Senhor, como cada uma das visões cristãs determina, né, a forma de entendimento de Deus, assim ordenou nos 10 mandamentos. Esse é o primeiro, o maior mandamento, segundo Jesus Cristo assinala em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento, e o segundo que se segue, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus, esse é o princípio primordial de toda criatura vivente.
Sigamos então para a segunda abordagem do amar. Então, amar a Jesus. Então, estamos vendo aí no slide, Jesus, ele sinaliza para nós, ele é a grande luz que nos encaminha para Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João, capítulo 3, versículo 16. Então, é Jesus quem vai sinalizar para nós Deus. Então, ele é a luz do mundo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele confirmou o mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. E amar como ele também nos amou, como ele disse também em João 13, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amar a Deus, nosso Pai, Criador, conforme está em Êxodo, amarmos a Jesus, o Filho unigênito que vem trazer para nós o Evangelho, a vida, o caminho verdadeiro e a verdade. E ainda confirmou esse mandamento, amar a Deus e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é o grande ensino que Jesus nos traz. E Paulo vai confirmar isso através, como estamos vendo aí, desse trechinho da sua primeira epístola aos Coríntios 13. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, o amor é tudo. Então, Paulo também vai confirmar isso. Paulo, que foi aquele gigante, aquele apóstolo que se destacou entre os outros, porque com a sua palavra e também com as suas viagens, fundando igrejas, convertendo, fazendo curas extraordinárias, mas ele dizia, eu sou um imitador do Cristo. E ele se colocava nessa posição porque ele se doava de todo o amor que ele pôde transmitir para as criaturas. E ele conseguiu viver isso na própria vida. Depois de convertido, depois de consciente da sua missão aqui na Terra, ele vai chegar a essa conclusão aqui que nós vemos na carta aos Coríntios. Se eu tiver todo o dom de profecia, e se eu der meu corpo para ser queimado, e se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, isso de nada adiantaria. Então, Paulo vai colocar o amor no ápice de tudo que nós conhecemos, vivemos, sentimos, e que ainda para nós o amor chega assim de uma forma ainda muito egoísta, muito apequenada, porque ainda entendemos amor como sentimento, e um sentimento dirigido a pessoas muito especiais, às vezes até animais, a pets muito especiais, mas não é um amor que assambarca a todos. Vamos ver aqui ainda em João, nesse mesmo slide, nós amamos porque ele nos amou primeiro. João é evangelista aqui mostrando a excelência do amor do Cristo, que é vivido também por eles. Os apóstolos que acompanharam Jesus, que viveram todos aqueles mistérios, como ressurreições, multiplicação de pães, tudo aquilo que eles não entendiam, mas que viam ali a manifestação do amor de Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Simeão, em Bordeaux, 1862, no capítulo 10, vai trazer para nós o seguinte ensinamento. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra meu próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo confirma, então, os ensinos de Paulo, que por sua vez confirmam os ensinos do seu, na época, era, podemos dizer, colega de jornada, amigo, companheiro de divulgação do Evangelho, que era João, e que vão confirmar os ensinos de Jesus, que por sua vez é o emissário do alto, o emissário de Deus, o mensageiro do amor. Então vejam que toda nessa linha diretiva aí estamos falando o tempo inteiro de amor. E aqui Simeão vai nos dizer, feliz aquele que disser, nada tenho contra meu próximo. E a pergunta que surge, semelhante ao que aconteceu com o doutor da lei, foi essa aqui, e quem é o meu próximo? Porque como eu falei há pouco, nós estamos habituados com aquela visão pequena do amor. Eu amo meus filhos, eu amo meu marido, minha esposa, meus pais, meus amigos queridos,
mas o amor ensinado pelo Cristo, o amor que é exemplificado na parábola do bom samaritano, ele vai além. Porque aqui Jesus coloca no centro da parábola um samaritano, um desconhecido, uma pessoa comum, ao mesmo tempo que ele confronta o gesto desse homem comum, dessa pessoa comum, com o de um levita e com a de um sacerdote, um doutor da lei. E é esse homem comum que vai fazer o que tinha que ser feito. Ele vê o homem caído, ele se compadece, ele para tudo o que ele está fazendo para dar os primeiros socorros. Não satisfeito com isso, de untar as feridas ali com azeite, limpar com vinho, colocá-lo sobre sua montaria, ele ainda leva a uma hospedagem paga e avisa ao dono da estalagem: quando eu retornar, se você gastar alguma coisa a mais, eu lhe pagarei, eu lhe restituirei. Então é a caridade completa. É um desafio constante a parábola do bom samaritano. E me permitam os irmãos, minhas irmãs queridas, para mim o constante desafio do Evangelho é a parábola do bom samaritano. Existem parábolas lindíssimas, mas essa aqui é a que confronta diretamente com o meu egoísmo. É aquela que toda vez que eu ouço bate muito forte em mim. Exatamente porque eu não tenho nem de perto a força moral do samaritano. Não chego nem a olhar e ter piedade de quem está caído. É uma tristeza, eu falo isso com tristeza de mim mesma. E procuro me exercitar no sentido de vencer isso, de fazer esse algo mais. E confesso a vocês que minha falência é absurda, é gigante. E da mesma forma, eu vejo muitos irmãos também, né, companheiros de astúcia, companheiros de perversidade, de maldade junto comigo, também dando as suas desculpas, né? Eu não vou porque eu não sei se é um ladrão. Eu não vou socorrer porque eu não sei se é alguém que tem uma doença grave. Eu não vou socorrer porque de repente é uma armadilha ali para me pegar. Eu não vou socorrer porque eu sou mulher. E você sabe, né? As mulheres podem ser vítimas de violência. Desculpa, é o que não falta para o astuto fazer o que tem que fazer. E quando nós perguntamos isso para Jesus, afinal de contas, e quem é o meu próximo, nós estamos repetindo o que o doutor da lei também pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Porque no entendimento dele, daquele doutor da lei, daquele homem orgulhoso e egoísta, próximo era ali o reduto dele, aquele grupinho, a bolha, né, como se diz hoje, onde ele estava. E Jesus rompe com isso tudo e vai dizer: não, isso é muito maior. O próximo é teu irmão, o próximo é a criatura de Deus, o próximo é filho de Deus, o próximo inclusive faz parte de você. E a doutrina espírita ainda traz outros elementos. Em termos evolutivos, é impossível o indivíduo evoluir sozinho, nós evoluímos em conjunto, nós estamos em rede. E o professor Pietro Baldi ainda incrementa mais isso, colocando essa responsabilidade como coletiva, a responsabilidade de todos nós, e todos nós somos responsáveis por todo mundo. Enfim, meus irmãos, minhas queridas irmãs, o desafio do amor, ele é gigantesco. E foi por isso que Jesus precisou vir, se materializar aqui na Terra, para exemplificar e explicar, dizer para nós exatamente qual era o significado. Aí vamos ver aqui essa figurinha, porque ela retrata muito a situação dos tempos atuais, né? Uma imagem assim até que vocês podem olhar, uma charge, uma arte, mas ela tem um fundo de verdade muito importante. Jesus está pregando e falando aqui, né? Vamos colocar a situação: ame o próximo como a si mesmo. E aí a multidão começa a perguntar a Jesus, menos os gays, né? Ou seja, vamos amar o próximo, mas a população LGBTQIA+, não, né? Menos os pecadores, né? Vamos amar o próximo, mas se for ladrão, se for cobrador de impostos, se for uma pessoa mentirosa, não, né? Não posso amar. Olha só. Menos pessoas de outras religiões, né? Eu vou amar aqui os espíritas. Mas protestante, ateu, misericórdia, não posso amar. Católicos, não. Menos os inimigos, vou amar todo mundo, mas as pessoas que me fazem mal, não tenho condição. Essas aí eu quero distância. Se acontecer uma coisa ruim, é isso mesmo, tá pagando.
uma pessoa que precisa passar por uma situação difícil e por aí vai, né? Infelizmente. E aí a brincadeirinha, mas em forma de grande lição, coloca agora o foco só em Jesus e com a seguinte frase que vai nos incomodar, dizendo o seguinte: que parte do ame ao próximo vocês não entenderam? Porque Jesus é claro, ele manda amar ao próximo, ele não rotula. Ame os amigos, ame as pessoas da sua família, ame as pessoas que pensam como você, ame as pessoas da minha religião. Não vai dizer isso não, é o próximo. É qualquer ser humano deve ser amado. Que desafio! Nós temos dificuldades em amar às vezes pessoas da nossa família, pessoas que são até inofensivas, mas a gente olha assim e diz: eu não tenho nem muito contato com aquele primo, eu não conheço nem direito aquela tia, nem tenho assim nada que me ligue a essa pessoa, pode ser da minha família ou não, não faz diferença. Imagine uma pessoa que pensa diferente de nós, uma pessoa que inclusive nos confronta, uma pessoa que nos faz mal, um inimigo. Que dificuldade! Então, compreender Cristo, seguir o que Jesus falou, meus irmãos, é desconstruir definitivamente esse ser humano velho, carcomido, decaído, ultrapassado, que não presta para nada. Porque isso aqui é só ego, é só egoísmo, orgulho, vaidade, egocentrismo. É terrível, isso aqui é uma doença. Isso aqui é uma doença. E para quebrar essas couraças, para sair de dentro dessas amarras e sermos uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo, é preciso desconstruir, é preciso se ferir, é preciso se rasgar, é preciso ir para a cruz, que ninguém quer. Por isso que as igrejas do Evangelho sem cruz proliferam. As casas religiosas, inclusive até centros espíritas, somente de brincadeirinhas, canções, louvores, não sei o que, proliferam, porque isso aí fomenta o ego. Isso não coloca o ser humano de frente para a sua real condição. Se mire, se olhe no seu espelho e veja a criatura horrível que você é, vestida aí, toda arrumada, maquiada, cheio de etiquetas, carro do ano, preocupado com ganhos, ou então focado na sua vidinha material e distante de Cristo, distante dos ensinos. Então, meus irmãos, é algo que nos coloca, enquanto espíritas que realmente queremos uma transformação, diante de um profundo e gigantesco desafio. Sigamos então aqui para entendermos esse ensino de Jesus sobre o amor que nos incomoda demais. O Senhor Jesus disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então Jesus veio para nós e a pergunta que nós fazemos é: e que doença eu tenho? Porque eu me acho linda e maravilhosa. Muita gente aí diz: porque eu não odeio, não quero nada dos outros, vivo minha vida em paz, estou maravilhoso, estou maravilhosa, não quero saber de nada. Bom, se a pessoa se considera assim, não busca Jesus, então caia na sua lei de causa e efeito. Vá seguir o seu destino, vá pela sua estrada. Foi a sua escolha? Paciência. Lá na frente, vamos ver o que acontece. E temos as pessoas que se dizem: porque eu sigo Jesus, porque eu faço caridade, porque eu faço, eu aconteço, mas não se modifica. Continua aquela pessoa egoísta. Esses são os verdadeiros doentes. Buscaram Jesus, mas só na superfície, só ali, como se diz, no que não incomoda muito. O que eu posso fazer? Doar roupas velhas? Ótimo, tenho aqui em casa um bocado, vou doar. É para contribuir com 10 reais para tal evento. Tá aqui, 15 até, vou dar até um pouquinho mais. Estou fazendo minha parte. Mas já fez um leve movimento, já buscou um pouquinho. Né? Essa pessoa pelo menos já vislumbra: não, é Jesus, temos que fazer o nosso possível pelos nossos irmãos, né? Mesmo que ela faça ali pouquinho, mas já é alguma coisa. Então esses, a lei de Deus pega e diz: venha cá, meu filho. E aí vai colocar nesse outro patamar. Então, qual é a nossa doença? A nossa doença é essa: a hipocrisia diante do Cristo,
o egoísmo e o orgulho. O orgulho, como nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta a respeito disso. A mensagem, o egoísmo, assinada pelo Espírito Emmanuel, ele vai dizer, o orgulho é a primeira reação emotiva que nós decaídos tivemos. Então, ele vai ser o gerador de tudo. E a partir do orgulho aí vem o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, e na sequência, os demais problemas, os demais defeitos morais que nós carregamos até hoje em virtude desta queda vibracional, deste afastamento vibracional de Jesus. E esse afastamento vibracional permite que o indivíduo, inclusive, se coloque numa posição até de questionar o Cristo, questionar os evangelhos, de colocar até em dúvida algumas palavras de Jesus, como por exemplo, mas será que Jesus mandou mesmo amar os inimigos? Tem até algumas charges assim de brincadeira, né, nas redes sociais. Eu não trouxe porque eu achei assim tão de mau gosto, né? Assim do tipo, somente para ilustrar aqui, por favor, não me levem a sério, assim no sentido de fazer parte aqui da nossa fala, é apenas para ilustrar. O filósofo Seu Madruga disse, né? Amar os inimigos é somente para os que seguem Jesus. Imaginem vocês. Estão fazendo assim uma brincadeira, né, com isso, como se fosse assim, quem? Amar inimigo? Eu não estou amando uma pessoa que eu não gosto, que eu não simpatizo, agora um inimigo, uma pessoa que me fez o mal. E aí vem o Cristo dizendo, é para amar. Falava para o povo judeu, tem que amar o romano. Falava para o romano, você tem que amar o judeu. E nos fala nos dias atuais. Ame a seu próximo, ame a todos, principalmente a nós espíritas. O Espírito da Verdade não se cansa de chamar a atenção sobre isso. E aí nós caímos naquela, mas não é bem assim, porque veja bem, os desculpismos de toda hora que nós muito bem, na astúcia, sabemos fazer. E aqui nós trouxemos essa charge, vejam só, né? E aí um soldado romano se dirigindo aqui à população que estava verdadeiramente sentida com a crucificação e fala, né? O soldado romano. Por que essa comoção toda com o Cristo crucificado? Ele defendia bandido. Ou seja, Jesus mandava amar os criminosos, mandava amar os inimigos, os malfeitores, andava com ladrões e prostitutas. E aí aparecem as pessoas para julgá-lo e dizer, por que vocês estão chorando? Um homem que defendia bandido, defendia criminoso, ladrão, e vocês estão chorando? E como nós vemos isso nos dias atuais, né, irmãos e irmãs? Que tristeza. Quando aparece na televisão, um criminoso que foi morto, a polícia conseguiu matar os ladrões. Que alívio. Que coisa triste. Verdadeiro mandamento, amar ao próximo, nos manda, chore por ele. Chore, seu irmão. Uma criança abandonada na rua é para a gente chorar. É para a gente agir como o samaritano. Mas nem chorar a gente não chora. A gente olha e diz assim, nossa, eu quero a distância, sei lá, esses trombadinhas, uma palavra até que eu não tenho ouvido mais ultimamente, graças a Deus. Mas as pessoas têm medo. E quando a criança chega nos cutucando, tia, compra aqui um doce. Não, não quero não. Segura logo a bolsa e sai. Então, é essa falta de amor que nós vivemos. E aí nos queixamos, né? Porque o mundo está em guerra, porque o mundo isso, porque o mundo aquilo. Mas a guerra começa aqui, ó, no nosso coração. Com essa repulsa e esse amor particularizado, somente direcionado a grupos e pessoas muito especiais nossas. E vamos para essa segunda charge, que também é tão provocante quanto a primeira. Vamos lá? Aqui nós temos uma multidão olhando os três crucificados e embaixo nós temos alguns balões com algumas possíveis frases, né? Só para ilustrar também. Então tem alguém ali dizendo, se fosse gente de bem, não tinha terminado junto com 2 ladrões. Falando isso de Jesus. Se ele fosse uma pessoa do bem, ele não estaria crucificado, e muito menos entre 2 ladrões. Aí temos uma outra fala. Na moral, apanhou, mas foi pouco. Defendia ladrão, defendia prostituta,
vamos traduzir para a linguagem atual, defendia a LGBTQIA+, defendia quem roubou o dinheiro do governo. Esse aí, ó, apanhou, mas foi pouco, porque defendia umas prostitutas, os travestis. É isso aí que nós estamos vendo. Essa é a nossa realidade. Vamos ver aqui um outro balão. Não era ele que vivia para cima e para baixo com aquela prostituta? É assim. É desse jeito o nosso julgamento. E por fim, né, para a gente se livrar aqui desse horror, porque a gente começa a se ver nisso aqui, começa a tomar noção de quem nós somos. Olha aqui, ó. Aposto que se tá nessa é porque coisa boa não estava fazendo. Triste. Um rapaz foi preso pela polícia, foi espancado, ele estava num baile, numa festa. Aí quem está de longe, quem assiste isso pelo noticiário ou pelo rádio diz: mas foi bem feito, quem manda? É isso mesmo, coisa boa ele não estava fazendo lá. Numa festa, 2h da manhã, o que ele queria lá? É assim. Agora imagine Jesus, que estava fazendo tudo ao contrário do que o pensamento da época, do que a humanidade da época queria. Andando com prostitutas, andando com cobradores de impostos, andando com ladrões, andando com pessoas de má fama, de má reputação. Então os julgamentos eram assim constantes, de jorro, os dedos em riste apontados. E aí nós pegamos aqui essa frasezinha, na realidade é um humorista brasileiro, não é espírita, é apenas para ilustrar, porque Milor Fernandes, ele tinha assim uma perspicácia, ele pegava as coisas no ar. Vejam o que ele vai dizer aqui. Diga-me com quem andas e dir-te-ei que língua nossa, quem és? Pois é, Judas andava com Cristo, Cristo andava com Judas. Olha a nossa língua. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Jesus andava com prostituta, com ladrões, com cobradores de impostos. Por isso que ele foi para a cruz. Olha para aí, coisa boa não andou fazendo. Falta de amor, falta de entendimento. Não acolhemos, julgamos, colocamos tarjas, rótulos nos nossos irmãos. E aí João vem mais uma vez lembrar para a gente na sua epístola: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Que foi o que o samaritano fez. Foi lá, ajudou, acolheu, né, obra, colocou vinho, colocou azeite, colocou na montaria, levou para a hospedaria, e também em verdade. Ele não teve medo de se expor. E se ali fosse uma pessoa que não gostava dele, se fosse um inimigo, e se fosse alguém que estivesse aprontando uma armadilha, esse é que é o amor de verdade. Em obra e em verdade. Então, fazer o bem ao próximo tem que ir junto aquele laço especial que é a amorosidade. Fazer aquele carinho especial. Eu estou aqui doando uma cesta básica. Número 1, tome aqui a sua. Número 2, pelo menos está fazendo. Mas o que Jesus ensina não é isso. É abraçar, perguntar: seu João, sua cesta, vem cá, seu João, como é que tá? Melhorou? Seu João, não estou sabendo, né? Não parou de fumar ainda. Por quê? Isso prejudica, seu João. Então está aqui julgando nem controlando sua vida. Nós tivemos palestras aqui, veio a enfermeira, veio o médico, falou aqui o malefício. O que a gente pode fazer para lhe ajudar, para o senhor parar de fumar? Mas não sei o que, é isso, viu, senhor? Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Sua cesta básica, dá aqui um abraço. É isso. Esse aqui é o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. Não amemos de palavra nem de língua, mas obra e verdade. Doar, mas também levar você para perto daquela pessoa, para que ela sinta esse carinho. Nós vimos essa semana, as rádios aqui de Feira de Santana bradaram muito sobre o Dia do Gari. E foi falado a respeito de uma tese de doutorado de um estudante da Universidade de São Paulo, se não me engano, na USP de São Paulo mesmo. Ele passou um mês com roupa de gari, andando em São Paulo, inclusive no campus universitário.
E para surpresa dele, ele viu a outra face terrível, a outra face perversa nossa. Então, foi uma verdadeira infâmia, algo assim terrível. Pessoas não cumprimentavam ele, maus tratos, era confundido às vezes com pessoas de comportamentos, né, errados e tudo. E a discriminação foi muito grande, inclusive por pessoas que conheciam ele sem ele estar com a roupa, nem olhavam mais para ele. E vemos isso no nosso cotidiano. Você passa em um local, tem uma pessoa varrendo, você passa por longe, é um ser inferior. Nós que somos espíritas sabemos da reencarnação, minha gente. E não é por medo da reencarnação que você vai lá e cumprimenta, não. É porque você sabe que antes da reencarnação, como diz o irmão Lázaro, que é a segunda palavra do alfabeto divino, que a primeira é a lei de amor, a segunda é a reencarnação. Então você vai lá e cumprimenta e reconhece como seu irmão. Se eu estivesse andando no shopping, minha mãe fosse zeladora do shopping e eu passasse por ela, o que é que eu ia fazer? Ia lá falar com ela: oi mãe, tudo bem? Tá, eu sei que você está trabalhando, viu? Tchauzinho, passar aqui só para dar um oi. Mas como é uma pessoa que a gente não sabe quem é, não é irmão, não é minha mãe, então deixa lá. E assim nós vamos seguindo nessa nossa caminhada de hipocrisias e clamando a Deus, porque nós somos cristãos maravilhosos. Que tristeza. Vamos voltar aqui a Paulo, na terceira aos Colossenses 14. Acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que é que nos vincula à perfeição? O caminho de salvação é o amor. Chico Xavier tem uma mensagem de Emmanuel que ele inclusive narra, muito bonita, em que ele diz: amarás servindo. E no final da mensagem ele diz: somente o amor e o serviço ao próximo são as duas únicas forças capazes de mobilizar a sua inteligência. Então vejam que o amor e o serviço ao próximo, então é obra e sentimento profundo. Então você tem que estar realmente nessa conexão, nós temos que estar nessa conexão, a gente tem que verdadeiramente introjetar isso em nossas vidas e em nossos corações. E eu falo isso aqui para mim em primeiro lugar, não estou falando isso aqui para ninguém, isso aqui é para mim. Que até na construção dessa palestra eu ficava pensando em mim mesma, pensando: puxa vida, eu não consigo amar o semelhante, eu não consigo um gesto de cortesia com as pessoas, amar os inimigos, misericórdia, que dificuldade. Então, cada slide, cada palavra aqui, eu pensava em mim mesma, na minha necessidade. E aí chegamos nesse card aqui do Divaldo Franco, ele dizendo, né, não se preocupe com os inimigos, todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário, o importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele, mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então, ame, modifique-se. É essa a mensagem que Divaldo traz para nós, ou seja, busque um outro olhar, um outro patamar a respeito daquela pessoa. Por que isso? Porque Divaldo, ele percebia em nós, e a partir da sua própria vivência, da sua própria experiência, como ele conviveu ali com aquela perseguição obsessiva, o máscara de ferro, que se ele não se modificasse, a obsessão iria levá-lo talvez até para uma loucura irreversível. Então, você vê o movimento que ele faz de amor com relação àquele espírito que ele recebe numa caixa de sapatos, aquele espíritozinho ali tentando sobreviver, e o máscara de ferro, quando aparece para ele, pergunta, né, você sente o que por esse ser? E aí ele fala: eu tenho que acolher minha irmãzinha, era um bebê, uma menina, né? Eu tenho que acolher, eu tenho que amá-la, e vou amá-la e vou criá-la como filha. E o máscara de ferro se assusta, porque ele tem ciência que ali é a mãe dele reencarnada. E a partir daquele momento existe uma mudança. Então vejam que o processo desobsessivo aconteceu pelo gesto de amor. Então não é com palavras, simplesmente saia, abandone, saia desse corpo, deixe nosso irmão em paz. Isso aí são comandos até vazios. O que realmente nos cura da obsessão é o gesto de amor verdadeiro, como foi dito aqui pela palavra dos evangelistas.
E tudo isso em função dessa imagem. Essa imagem eu uso bastante nas minhas palestras, que é o corpo de Cristo personalizado em inúmeras pessoas, que somos nós. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, olha que imagem didática. Os braços, o tórax, o abdômen, pernas, tudo. Somos nós que formamos esta igreja, que é o corpo de Cristo, conforme Romanos 12. Nem todas as religiões aceitam isso aqui, viu? Já avisando para vocês. Tem religiões que dizem, não, o significado teológico é outro, porque veja bem, não pode colocar pessoas de qualquer religião, de qualquer conduta. O nosso entendimento como espíritas, com respeito a todas as religiões, é completamente diferente. Todos fazemos parte, sim, do corpo de Cristo. Todos nós temos o nosso lugar e ninguém tem direito de nos tirar de lá. Porque foi Deus quem nos colocou e trouxe o Cristo exatamente para ver esse soerguimento nosso. Então, diante dessa afirmativa, todos nós fazemos parte, gente. E não temos o direito de excluir ninguém. E qual é o nosso propósito? O propósito do amor. Então, conforme Divaldo sinalizou ali para nós, se alguém aqui nesse corpo de Cristo não gosta de você, tem alguma rusga, alguma diferença com você, olhe para essa pessoa como irmão, ame. Agora não dê espaço para aumentar, para provocar essa pessoa. Que a gente diz assim, não gosta de mim, mas eu vou aproveitar aqui, vou fazer uma, como a gente fala, uma picuinhazinha. Pelo amor de Deus, se saia disso. Isso não constrói, isso não leva ninguém a canto nenhum. Então, vivermos definitivamente essa imagem, esse corpo de Cristo, que é o próprio olhar de Jesus em nossas vidas, que é essa visão maravilhosa, a reconstrução aqui da inteligência artificial, do sudário. E quando olhamos para essa imagem de Cristo, o que a gente pensa imediatamente? Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ir contigo, porque esse olhar nos cativa, esse olhar nos chama, esse olhar nos leva. Independente do que eu sou, independente dos meus defeitos, independente da minha falta de força, independente dos meus defeitos morais, e olhemos para essa frase aqui que está lá em Efésios, esse versículo, quando Paulo fala algo que é fundamental para entendermos esses nossos defeitos morais e ao mesmo tempo estarmos nessa conexão com os irmãos. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, adesos ao corpo de Cristo, conectados ao corpo de Cristo, mesmo com os nossos defeitos morais, mas conscientes, porque passamos a ter consciência, uma vez que nos integramos em Jesus, começamos a trabalhar esses nossos defeitos, as nossas questões morais, que são terríveis, imensas, gigantes, e que temos uma dificuldade tremenda para vencermos. E sabemos que o nosso caminho é o caminho que a doutrina espírita sinaliza gigantescamente. É Jesus. A questão de número 625 não deixa margem de dúvidas para quem quer que seja. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É Jesus. E o que fazia Jesus aqui entre nós? Ensinava o amor. Trouxe para nós o amor, a sua vida foi toda de amor. E com isso, os discípulos se inflamaram com todo aquele amor e, consequentemente, isso foi levando para outras e outras e outras pessoas e foi tomando conta de vários corações da humanidade. Alguns percebem essa beleza, mas não têm força para seguir. Outros se entregaram, foram até o circo romano por amor a Jesus, por amor ao próximo. E aqui nós vemos essa mensagem do Espírito Lázaro, um trechinho, quando ele vai dizer, o ponto delicado do sentimento é o amor. Então muitas vezes você tem ternura, você tem carinho, mas a gente tem que ter verdadeiramente amor. Mas não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa, reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações
sobre-humanas. Então é quando a gente transcende essa questão miúda, pequena, e saímos daquele amor carinho, daquele amor afeto ali com o parente, com o filho, e passamos a uma visão transcendental, como ele mesmo vai dizer, sobre-humana. E esse amor nos convida a darmos passos maiores, porque nesse passo maior nós vamos começar a ver a nossa comunidade, depois vamos ver o nosso, digamos, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta Terra. E trouxemos aqui, já finalizando aqui a nossa fala, esta frase de Dom Helder Câmara. Eu já trouxe aqui algumas vezes, mas ela está bem apropriada para que a gente possa entender esse sentimento, né? Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Ou seja, sempre aquela visão enviesada de colocar tarjas até em quem faz o bem, até em quem está ajudando o próximo. E esquecemos, nós espíritas, também do ensino de Lázaro sobre a lei de amor, quando ele nos diz: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então todos nós somos uma única família, gente, em corpo de Cristo, e extingue as misérias sociais. Então, quando Lázaro diz isso, ele está dizendo o seguinte: se tem gente que passa fome, é porque tem gente que tem demais, porque a terra tem tudo. Então, se você tem alguém que nesse frio não tem cobertor, é porque tem gente que tem cobertor demais. Se tem gente que a casa está cheia de pingueira, as chuvas que estão acontecendo aqui estão assim trazendo situação até de calamidade para algumas famílias, é porque tem gente que está esbanjando e não se volta para esses irmãos. Então, o amor tira esse personalismo. Eu saio do meu ego, do meu egoísmo, e entro nessa visão de fusão de seres, porque todos passam a ser o quê? Meus irmãos. É como se fosse minha mãe, meu pai, é como se fossem meus netos, meus filhos, as pessoas que eu amo, que estão ali sem cobertor, que estão com a casa com pingueira, que estão passando necessidade. E com isso eu começo a contribuir para a extinção de uma miséria social. Mas não com o intuito, como o padre falou aqui, Dom Helder falou lindamente, não é por questão partidária, política, social, nem nada disso não. É porque é meu dever. É o que eu entendo. E aqui, trazendo mais uma vez o bom samaritano, nós vamos ver. Caridade, gente, para nós espíritas é amor. Justiça social, política do governo, que aí tem outros parâmetros, aí tem cadastro, tem não sei o que, né? Que não é o nosso caso. O nosso caso é fusão dos seres, extinção de miséria social pelo amor, pela minha doação para com os nossos semelhantes. E já agora, bem no final, essa frasezinha aqui do professor Pietro Baldi na Nova Civilização do Terceiro Milênio. O problema do mundo não passa verdadeiramente de problema de caridade cristã. Bastaria compreender e aplicar o Evangelho para conseguir a igualdade social e garantir a todos o pão de cada dia. No fundo, os numerosos problemas que nos afligem, econômico, político, religioso, social, reduzem-se a um só, o problema da educação moral. Desse modo, o Sermão da Montanha e a pobreza franciscana, cujo escopo é, através da esmola, substituir no pobre a violência pela humildade e no rico trocar pelo amor o egoísmo desprezível, assumem significado biológico na lei da evolução. Em verdade, para possuir a própria vida, necessário se torna perdê-la. Então, meus irmãos, minhas irmãs, foi isso que o nosso querido irmão exemplificou para nós. E encerramos aqui a nossa fala com um trechinho de Emmanuel em Vinha de Luz, em homenagem singela ao nosso querido Divaldo Franco. Ouçamos a sugestão do amor. A cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Foi o que ele fez, foi o seu exemplo, foi o seu legado. Dentro das suas possibilidades, ele levou a palavra, ele deu o pão, ele acolheu, ele inclusive legou o seu sobrenome a diversas crianças, criou uma obra social gigantesca, escreveu livros que consolou a tantos. Então, é um exemplo, é um irmão que também compreendeu o Cristo e seguiu. Então, nossa gratidão para o Divaldo Franco e gratidão também a você
que nos acompanhou até aqui. Muita paz e que Deus nos abençoe.